Olá pessoal, chegamos agora para falar do clima semiárido. Esse clima é muito interessante, principalmente se pensamos na realidade do semiárido brasileiro, na região do Nordeste. Então, o primeiro aspecto que nós vamos relembrar com você é que este apresenta chuvas escassas, com uma situação de secas ao longo do ano e baixa amplitude térmica anual. Essas características, fazem com que esse clima seja, por vezes, citado como um clima de transição entre climas úmidos e climas com duas estações bem definidas, tipo o tropical litorâneo, que aparece na zona da mata nordestina, e o nosso tropical típico, que vai aparecer na região do meio norte do Nordeste brasileiro. E no meio deles temos o sertão, com seu clima semiárido, com suas chuvas escassas e ou mal distribuídas ao longo do ano. Então, é muito interessante você atentar para esse clima, porque ele é típico de uma região do Brasil. Assim, nós vamos ter que tipo de pluviograma? Observe a montagem. Primeiramente, como já explicado, as colunas com variação de temperatura e as colunas com variação de pluviosidade. Pluviosidade em azul, temperatura pela isoterma aí representada. O que você vê? Escassez de chuvas com uma maior concentração no período de outono e inverno. Por quê? Isso é fruto da influência da massa equatorial atlântica, que consegue penetrar na região do sertão nordestino, provocando chuvas de outono e inverno. Mas por que isso ocorre? Porque essa massa de ar tem origem no hemisfério norte. Assim, no hemisfério norte é primavera-verão. Então ela se expande e tem forças para ser atraída pelas condições de baixa pressão do sertão. O que ocorre então? Maior volume de chuvas no outono e inverno do hemisfério sul, fruto da influência da massa equatorial atlântica que provoca chuvas nessa região. Mas o que eu quero que você fique mais atento ainda? A região Nordeste não tem apenas um clima. A região de leste para oeste, ela vai ter variações. Na zona da mata, nós vamos ter o quê? Um clima tropical, que por vezes é chamado de tropical úmido ou tropical litorâneo, que vai pegar a zona da mata. Na região do sertão, nós temos o semiárido, que acabamos de explicar. E quando nós nos deslocamos em direção à Amazônia, o que eu tenho? Um clima equatorial úmido, também chamado de clima tropical. Opa! Então o que eu devo entender? Que esta região apresenta variações muito interessantes e que por isso é uma das regiões preferidas nos nossos vestibulares. Para você entender isso e levar isso para o Enem de forma bem tranquila, o que nós colocamos para você? Um mapa do Nordeste. O que nós estamos falando? Que nesta região aqui, é a região do tropical, o chamado tropical úmido, sob a influência da massa equatorial, não, da massa tropical atlântica, que vai fazer com que eu tenha condições de tropicalidade chegando até o agreste. Opa, esquece isso. O que eu tenho então? Que observar essa outra região, que é a região do sertão. É nesta que a massa equatorial atlântica vai ter forças para penetrar. Mas lembre-se, essa massa tem sua origem no hemisfério norte. Se é no hemisfério norte, esse norte é o quê? Primavera e o que mais? Verão. Então ela está forte. Se ela está forte, ela vai ter forças para penetrar aqui. Assim, no hemisfério sul será o quê? Outono e inverno. E aí ela vai provocar chuvas nesta região. Esqueceu esse? Vai para o outro lado. O que a gente tem que observar? Observe essa faixa aqui. Essa é uma região do bioma do Cerrado, que se estende até a área conhecida como Meio Norte. Aqui é o clima tropical. Apareceu de novo. Mas nesse cantinho, olha esse cantinho, é o equatorial, que vai pegar parte do Maranhão. Por quê? Porque faz parte da Amazônia Legal. Então esse equatorial é chamado também de tropical úmido.
não pode errar isso. A região Nordeste não tem apenas um tipo climático. Apresenta variações em razão da dinâmica das massas de ar ao longo do ano. Qual a importância disso? Observe na outra representação. Esta área vai constituir o chamado Polígono das Secas, na região conhecida como Depressão Sertaneja, uma área que é considerada a mais seca do Brasil e, portanto, com características de aridez, onde se localiza o nosso clima semiárido. Gostou? Te aguardo para o nosso próximo encontro. Até mais!